Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo. Esse é o vídeo número 3. Nós falaremos agora, se tratando de medicina legal, nós falaremos do segredo médico. A ética médica diz que o médico deve manter segredo daquele paciente que foi consultado. Não deve revelar a enfermidade, a situação daquele seu paciente. Mas há 3 casos em que o segredo médico pode ser quebrado. O primeiro dele, a autorização expressa do paciente. O paciente foi consultar e ele autoriza o médico a quebrar aquele segredo. Então pode. O que acontece? Há uma grande celeuma, uma grande discussão a respeito daquele atestado médico sobre o CID. Se você não coloca o CID, o Código de Doenças, no atestado, o órgão de pessoal da repartição muitas vezes não aceita. Então o que acontece? Hoje os médicos vêm, ao colocar o CID, perguntam ao paciente se ele autoriza colocar o CID e pede para ele assinar essa autorização na parte de trás do atestado médico. Então esse primeiro caso é o caso de autorização expressa do paciente. O segundo caso é justa causa. A justa causa pode ser por relevante valor moral, risco de vida, menores internados. Por exemplo, há um menor internado ali, então ele tem que comunicar, é relevante valor moral. Algum paciente com risco de vida, então ele tem uma doença ali que precisa ser notificado, que precisa ser divulgado para que consiga mais rápido transferência. Então, justa causa, ele também pode revelar o segredo. E o terceiro é o dever legal. Naqueles casos que nós falamos da notificação compulsória, em casos, por exemplo, de doença infectocontagiosa, o que acontece? Ele deve notificar ao sistema, ao serviço de vigilância epidemiológica. Então, autorização expressa, justa causa e dever legal. Nesses 3 casos, então, está autorizado a quebra do segredo. E uma observação a fazer é que quando um paciente vai passar numa perícia médica, por exemplo, uma perícia para aptidão, está apto ao trabalho, ou se uma perícia para qualquer outro motivo, para aposentadoria, se ele está indo até o perito, implicitamente está ali está implícito ali a sua autorização, né? Não está expressa como pede a lei, mas está implícita e não há problemas, não há processos nessa situação. Nós vamos entrar agora num campo, o campo mais abrangente do nosso trabalho, o campo mais amplo. Nós vamos falar agora da traumatologia forense. A traumatologia forense estuda as lesões imediatas e tardias produzidas por violência sobre o corpo humano. Então estuda toda lesão imediata, pode ser naquele momento, aquelas recentes ou até mesmo as tardias, que é feita muitas vezes aquelas lesões em cadáveres, nas exumações, né? Exumar, tirar, né? Inumar é o mesmo que enterrar o corpo. Então, nesses casos, é a traumatologia forense que está aí em atividade. Estuda as lesões imediatas e tardias produzidas por violência sobre o corpo humano. É necessário conhecer os meios e as energias que causam lesões. Então, para que nós tenhamos o conhecimento da lesão, para que a gente possa estudar a medicina legal, é necessário conhecer, então, os meios e as energias que provocam lesões, né? Nós vamos estudar adiante, logo em seguida, nós vamos estudar as energias de ordem mecânica, nós vamos de ordem física, de ordem química, calor, por exemplo, a explosão, todos esses meios e energias que causam lesões, nós veremos adiante. Mas antes, porém, nós vamos falar um pouco da lesão corporal do artigo 129 do Código Penal. A lesão corporal, ela pode ser subdividida em lesão leve, graves, gravíssimas. Essas são as distinções mais importantes que nós veremos agora. O que acontece? Primeiro detalhe,
Parágrafo 1º do Código Penal fala do artigo 129, né? Ele fala da lesão grave. E o parágrafo 2º fala das gravíssimas. Mas não vem escrito esse nome grave ou gravíssimas. Esse nome, lesões graves e lesões gravíssimas, é mais doutrinário. Então o que acontece? Pode pedir na prova o parágrafo 1º do artigo 129, que é as lesões graves, ou o parágrafo 2º, que corresponde à gravíssima. Então atentar para essas nomenclaturas, porque não sabemos qual é o autor, qual é a bibliografia que será pedida na sua prova. Geralmente é o Genival Veloso França, mas pode ser outro. Então, graves, parágrafo 1º do artigo 129. Gravíssimas, parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal. As lesões corporais leves são aquelas onde apenas 3% do corpo é atingido. Menos de 3%, então, se enquadra nas lesões leves. E acima de 70%, nós veremos em seguida também, acima de 70% são as gravíssimas. E elas têm algumas qualificações. Nós falaremos também adiante. E também há a questão de lesão corporal culposa e a seguida de morte. A culposa é aquela que é estudada no direito, né? Dos crimes culposos, pode ser um acidente de trânsito onde não há a intenção de ferir, né? Mas não vem ao caso aqui, não é importante estudarmos a lesão culposa na medicina legal. E tem aquela também seguida de morte, a lesão culposa seguida de morte, a lesão seguida de morte, né? Geralmente nos crimes pré-dolosos, onde a intenção é ferir e não matar. Então, pessoal, nós vamos seguir, vamos adiante. Como eu já falei, a lesão corporal de natureza leve é aquela onde menos de 3% da capacidade funcional é atingida. A pessoa foi ferida e sua capacidade funcional foi atingida em menos de 3%, lesão corporal de natureza leve. Observação. Ação penal pública condicionada à representação. Nesse caso quando você que já estudou direito de processo penal, você conhece ação penal pública, ação penal privada, ação penal pública condicionada à representação. São os tipos de ações, né? E o que acontece? Nesse caso, que se for a lesão corporal de natureza leve, é necessária a representação. É necessária que a vítima, o lesionado, comunique, faça uma representação lá ao delegado de polícia. Por exemplo, a pessoa que está com lesão leve, uma rubefação, um tapa, foi agredida. Acontece muitas vezes nos casos Maria da Penha. Às vezes ultrapassa, se torna uma lesão de maior. Mas muitas vezes a lesão é menos de 3% e é necessária a representação. O que acontece? O prazo decadencial, 6 meses. Após 6 meses, se não foi comunicado à autoridade responsável, decai o prazo. Então o que acontece? Após 6 meses, não pode dar início à ação, ao processo. Ok, pessoal? Então, continuando, nós vamos falar agora da lesão corporal de natureza grave. Lesão corporal de natureza grave. Como que eu vou saber se uma lesão corporal é de natureza grave? Quando houver um dos 4 itens que citaremos adiante. Primeiro, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Segundo, perigo de vida. Terceiro, aceleração do parto. 4, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Um recurso que é muito utilizado para memorizar no concurso público é o DPAI, né? Está em vermelho aí, DPAI. Debilidade permanente, perigo de vida, aceleração do parto e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. No caso, debilidade permanente de membro, sentido ou função, o importante é diferenciar da perda de membro, sentido ou função, porque a perda será gravíssima, ou parágrafo 2. A debilidade de membro, sentido ou função, quando a pessoa fica debilitada, mas não perde. Um exemplo de
debilidade permanente de membro. A pessoa está mancando, ela sofreu uma lesão corporal e está mancando permanentemente. É uma lesão grave. Sentido. Aos sentidos que nós conhecemos: visão, audição, paladar, olfato. O que acontece? Tato. O indivíduo ele está com uma debilidade, para enxergar, por exemplo. Então o que acontece? Lesão corporal grave, mas ele ficou totalmente cego, aí há perda, e não é debilidade. Debilidade de membro, já falei, de sentido, audição, por exemplo. Ele teve um tímpano estourado durante uma agressão policial. Lesão corporal grave, debilidade permanente de sentido, é diferente de perda. Ou de função mastigatória, qualquer outra função. O que acontece? Se houve a perda, por exemplo, de todos os dentes, ele perdeu, ele está com a debilidade permanente. Mas se ele perdeu todos os dentes, então aí é a perda. Se ele perdeu alguns dentes, ele está com a debilidade para alimentar, por exemplo. Então, a função mastigatória. O que acontece? Então, lesão corporal grave. Perigo de vida é o segundo. O que vem a ser o perigo de vida? Nós falaremos mais adiante sobre perigo de vida, e nós temos um slide explicando em quais situações há o perigo de vida. Nós vamos falar então diretamente dele. O perigo de vida, ele é diagnosticável. Ele não é prognóstico, ele é diagnóstico. O perigo de vida é aquele em que precisa haver o diagnóstico médico. Não é aquele que o leigo olha e fala: aquele cidadão está em perigo de vida. Não é isso. Por exemplo, alguém visualiza um paraquedista que perdeu o paraquedas, está em queda livre a 2.000 metros de altura. Cai na prova de medicina legal. Aquele indivíduo lá, consciente, ele está em perigo de vida? Não. A resposta será não. Por quê? Ele está com um risco muito grande de morrer, mas não há o perigo de vida no ponto de vista médico legal. Por quê? O ponto de vista é necessário que ele esteja em coma, primeiro, em coma, segundo, em choque, terceiro, insuficiência respiratória aguda. Se ele estiver em coma, ou em choque, ou em insuficiência respiratória aguda, então ele estará sob perigo de vida. Aquele indivíduo que está caindo no paraquedas lá, pode até estar desmaiado, perdeu o paraquedas, né? A 2.000 metros de altura. Ele não está em coma, não está em choque, provavelmente não está em insuficiência respiratória aguda. Então ele não está em perigo de vida. O que nós temos a observar ainda? No caso de perigo de vida, é permitido tratamento arbitrário. Por quê? Porque há ausência da capacidade de consentir. Por exemplo, o indivíduo está em coma. Ele pertence a uma religião que não permite a transfusão, ou que não recomenda a transfusão de sangue, não aceita. Por exemplo, testemunhos de Jeová são mais comuns. O que acontece? O indivíduo está em coma e não tem a capacidade de consentir. Então o médico pode fazer a transfusão de sangue, porque é um tratamento arbitrário e não depende não há capacidade de consentir. Então, atentar para esse detalhe também. Um detalhe que eu coloquei aí, onde está escrito cárcere privado. Por quê? O indivíduo que está consciente, ele pode estar ali tendo hemorragia, ele pode estar em perigo de vida dentro da unidade hospitalar, mas ele está consciente e quer ir embora, o médico não pode obrigar a ele ficar ali, naquela unidade, porque ele pode responder por cárcere privado, ele pode cabe até habeas corpus nessa situação. É um clássico exemplo do habeas corpus impetrado contra particular, né? Está ali no hospital, o médico não deixa ele sair. Então, se ele está consciente, ele quer ir embora, ele pode. Mas se ele está inconsciente, está sob perigo de vida, é permitido tratamento arbitrário
e ele pode, então, o médico pode, ao contrário da opinião da família, deixar aquele paciente ali, porque não tem condição, por exemplo, de se deslocar para uma transferência. O quarto caso é o caso de queimadura em mais de 50% da superfície corporal. Esse item aqui, ele é controverso. Quem diz que isso é correto é o professor Genival Veloso França. Ele diz que então queimadura em mais de 50% da superfície corporal é o perigo de vida, mas ele não está em todas as literaturas de medicina legal. Então esse último item, então, queimadura em mais de 50% da superfície, quem diz é somente o Genivaldo Veloso França. Então, esses três que estão em amarelos, eles são consensuais, todos concordam então que o perigo de vida é diagnosticável, que tem que estar em coma, choque ou insuficiência respiratória aguda, e também permite o tratamento arbitrário. Ok? Continuando nosso estudo então, nós estávamos falando do perigo de vida, nós vamos falar agora da aceleração do parto. Aceleração do parto. O que acontece? Houve uma lesão corporal. A vítima estava gestante, estava grávida, e nessa lesão houve então o parto e a criança nasceu com vida. Não foi aborto. Nasceu com vida, a criança não morreu. Então o que acontece? A aceleração do parto nasceu antes da hora por causa da lesão corporal, então ela vai ser encaixada e vai ser punida como uma lesão corporal grave. E o último é a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O que nós temos falar aqui sobre a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias é o seguinte, que essa incapacidade não está relacionada somente ao trabalho. Ela está relacionada com as funções habituais, por exemplo, caminhar, escovar o dente, alimentar. Então todas essas funções são ocupações habituais, então não é somente referente ao trabalho. Porque se fosse, por exemplo, um menor de 16 anos, não poderia sofrer uma lesão corporal grave, então porque ele não trabalha, ou se for menos de 14 anos, não pode nem ser aprendiz. Então o que acontece? Ir à escola, por exemplo, é uma ocupação habitual. Então essa incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias também se enquadram na lesão corporal grave, memorizando de PAI, debilidade, perigo, aceleração e incapacidade. Vamos continuando o nosso estudo. Nós vamos falar agora da debilidade permanente de membro, sentido ou função. Nós falamos superficialmente, agora nós vamos falar de tudo aquilo que engloba a debilidade permanente. Primeiro é diminuição do padrão normal. Toda diminuição do padrão normal do indivíduo está enquadrada na debilidade permanente de membro, sentido ou função. O indivíduo tinha uma habilidade para tocar um instrumento musical. Ele sofreu uma lesão corporal e agora não tem mais a mesma aptidão, diminuiu então o padrão normal. Então ele sofreu uma debilidade permanente de membro, sentido ou função e se enquadra agora ali na falta grave, na lesão corporal de natureza grave. O indivíduo era um afinador de piano, ele consegue trabalhar, mas não com tanta perfeição, perdeu parte da audição, então diminuiu o padrão normal. Não observar que no caso de debilidade não há perda. Como eu falei antigamente, no vídeo anterior, uma função mastigatória, ele perdeu parte dos dentes, então houve uma debilidade. Ele perdeu todos os dentes, então houve uma perda. A visão, mesma coisa. Ele sofreu parcialmente, perdeu um olho, consegue enxergar, então ele está debilitado, mas consegue enxergar, não há perda. E dos membros, mesma coisa. Ele sofreu uma debilidade
no joelho, ele anda mancando, claudicando, então houve uma debilidade, não houve perda do membro. E outra faceta aí da debilidade é a lesão em um dos órgãos duplos. Ele tinha 2 rins, o ser humano normalmente tem dois rins, ele perdeu um na lesão corporal, então é falta grave, debilidade. Ele perdeu um ouvido, um olho, então debilidade permanente. Nós vamos continuar então. A respeito da aceleração do parto, nós temos alguns detalhes ainda a comentar. Como eu falei que a aceleração do parto, lembra de pai, debilidade permanente, membro, sentido ou função, perigo de vida, a aceleração do parto e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. A de aceleração do parto. Como que se sabe se o feto, né, nasceu vivo ou se ele morreu depois? E qual a importância para diferenciar do crime de infanticídio, que é a mãe matar o filho sob a influência do estado puerperal, o feto nascente, né? Então esse é o crime de infanticídio, né? Ele nasceu e depois foi morto, ele respirou. Agora, no caso aqui, para saber se ele estava morto antes de nascer, usa-se um exame chamado docimásia ou docimazia hidrostática de Galeno, que é basicamente pegar partes do pulmão do feto, faz aquela biópsia e coloca numa espécie de líquido, né? Se ele afundar, é porque não tem ar, portanto o feto não respirou. Agora, se ele boiar, é porque ele está cheio de ar, então ele nasceu com vida. Então usa-se esse exame, docimazia hidrostática de Galeno, e guardar esse nome, porque ele tem aparecido nas provas de medicina legal. Então, docimazia hidrostática de Galeno. Então, atentar para esse nome. E a questão dos abortamentos se ele é um natimorto, se ele nasceu morto, né? Aí já se houve a morte pela lesão corporal, vamos ver que será infração gravíssima e não grave, porque na infração grave é a aceleração do parto. Então, como foi falado, para diferenciar do crime de infanticídio, se faz esse exame. Continuando, nós vamos falar mais um pouco da incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. O que nós temos a falar? Eu já falei que não se refere exclusivamente ao trabalho. Por quê? Pode ser, por exemplo, se o indivíduo perdeu a capacidade de ir à escola, uma criança, por exemplo. Então, falta grave. Todas as ocupações habituais, andar, comer, o lazer, e 30 dias contado a partir da data do crime, e não 30 dias da perícia. Vamos supor que ele sofreu uma lesão corporal no dia 1º, aí no dia 10 ele vai à perícia. Então é no próximo dia 1º que vai dar 30 dias, e não no próximo dia 10. É 30 dias contado da data do crime. Essa também é uma questão de prova. Então é isso que nós tínhamos a falar por enquanto, pessoal. No próximo vídeo nós daremos início à lesão corporal de natureza gravíssima. Muito obrigado a todos, valeu.